Filhos e filhas, nós dissemos no retiro geral do meio do ano que, ao longo desse segundo semestre, nós meditaríamos temas sobre a amizade, já que o nosso retiro tratou desse tema e todo o nosso próximo ano tratará do mesmo tema, a amizade espiritual. E meditamos já alguns pontos sobre a amizade, e neste mês eu gostaria de meditar, já meditei nas outras casas, sobre um aspecto da amizade e, ao mesmo tempo, uma justificativa do porquê nós não temos tantos amigos. Porque eu disse que na escolha da amizade, o primeiro aspecto, a primeira característica para a escolha é a afeição, a eleição de alguém que eu admirei. E vendo alguma coisa naquela pessoa, eu desejei amar aquela pessoa e aquilo me atraiu. Eu fiquei encantado, maravilhado, admirado com alguma coisa que eu vi no coração de alguém. E então o meu coração, porque é assim que a amizade acontece, o meu coração escolheu aquela pessoa. Não é uma escolha por outros fatores, são secundários. Se é uma pessoa inteligente, se é rica, se é pobre, se é do mesmo sexo que o meu, isso não importa tanto, porque é uma segunda questão. A primeira, para que exista uma amizade, é a eleição. E esta eleição acontece naturalmente, espontaneamente, e por um desejo do próprio coração. Então, o primeiro elemento que forma uma amizade é a admiração. Isso justifica o porquê nós temos pouquíssimos amigos. Porque nós estamos incapazes de nos maravilhar ou admirar um outro ser humano como nós. Porque, de um modo geral, nós aprendemos que o ser humano não é de confiança, que ele não presta, que ele é só mau e que não tem nada nele que eu precise, porque eu basto a mim mesmo e eu consigo conquistar aquilo que eu quero. Nós fomos instruídos em 2 gerações a não precisar de ninguém e a não nos encantar com nada e com ninguém, a não ser com as nossas próprias capacidades. Então, para nós, o próximo é alguém de se desconfiar desde pequenino, porque os pais, atemorizados pelo mal que vem do mundo, desde pequeninos, os filhos, os pais já introduzem na cabeça deles que não se pode confiar em ninguém, que o mundo inteiro é mal, que tudo é mal e que você não pode confiar em ninguém a não ser no seu pai e na sua mãe. Isso é uma mentira, mas a gente aprende desde pequeno a temer o outro e não abrir o nosso coração para ele. E o demônio, para fortalecer essa ideia, transmite o mal e nunca transmite o bem, por exemplo, na televisão. Então, as 2 gerações que eu digo são as gerações dos nossos pais e a nossa. Porque nós somos instruídos pela televisão. E se vocês abrirem de manhã até a noite a televisão, só se mostram os males que o homem é capaz de provocar. Os bens são passados em momentos do dia em que as pessoas nem podem assistir a televisão. Então, quando você liga a TV 4 horas da manhã para ver o primeiro jornal, as notícias têm 90% de mal, 10% de bom. É criança má que esquarteja isso, é outra criança que atira no pai e na mãe, é o adolescente que matou o adolescente, é o pai que matou o filho e esquartejou o filho, é o adulto que abusou, o pedófilo, é o assassino, o ladrão de casa, o bandido, é o narcotraficante, é aquele que fez a guerra. Ou seja, nós somos bombardeados de notícias diárias de que o ser humano é mau e não tem nada que nós queiramos admirar em outro ser humano. Se nós não admiramos nenhum bem que existe no outro ser humano, como que eu posso escolher alguém para ser meu amigo? É mais fácil dizer para mim mesmo, é melhor não me meter com essa história de amizade. Por quê? Porque essa pessoa pode me decepcionar, me trair, ela pode praticar o mal contra mim. Eu disse que são 2 gerações porque os nossos pais já eram de poucos amigos. E a nossa geração, às vezes, é de amigo nenhum. Nós meditamos mês passado sobre os filhos sem amigos. E os filhos sem amigos geralmente refletem os pais sem amigos. Quantos amigos verdadeiros, amizade espiritual, conforme nós aprendemos.
Quantos amigos vocês reconhecem na vida dos seus pais? Se meu pai tem um amigo, que eu sei que ele é amigo dele desde quando eu era pequeno, eu via o meu pai e esta pessoa como amigos. E eles caminharam juntos. Minha mãe tem lá as suas amigas. Quantas? Você viu a sua mãe sendo fiel a uma amizade? Você viu o amigo ajudando, aconselhando, ajudando, às vezes até financeiramente? Você viu um amigo da sua família acompanhar na hora da tribulação, na dor, no sofrimento, numa doença, na morte de alguém? Existe alguém que você possa contemplar na geração passada e falar, eu queria ter um amigo como minha mãe teve esse amigo, ou como meu pai teve esse amigo? Muitas vezes os próprios pais, que hoje têm entre 50 e 60, 70 anos de idade, caminharam a vida sem ter um amigo. E aí o jovem de 30, de 20, ele olha, já foi decepcionado por alguns que ele tentou ser, e ele vê, eu não tenho amigos. Você que tem 30 anos, entre 30 e 40, quantos amigos você tem que você sabe que foi uma amizade que se estabeleceu com, porque eu já também expliquei, a amizade verdadeira se estabelece com quem ama o que eu amo e rejeita o que eu rejeito, com quem deseja o que eu desejo e rejeita aquilo que eu rejeito. Então, quantos amigos você pode contar na sua vida e dizer assim, eu sou feliz? Como diz Santo Agostinho, eu não podia ser feliz sem os amigos. Santo Agostinho, eu falei no retiro, condenava aqueles que diziam que não precisam de amigos nenhum, porque ele dizia, eu não podia ser feliz sem os amigos. Então, eu disse que é uma justificação do porquê nós não temos amigos. Nós não temos amigos por quê? Porque é difícil na nossa geração nos encantar. Eu lembro, como jovem de 18 anos no seminário, o meu formador dizia, meus filhos, se encantem com alguma coisa. Nada move o coração de vocês. Pelo que o coração de vocês arde? O que vocês desejam? Ele já encontrava dificuldade na minha geração. Eu, em relação aos meninos mais novos, 17, 18, 19 anos, não sei onde se aprendeu essa história, mas há um fingimento de intimidade, um fingimento de relações verdadeiras, e a gente sabe que são relações falsas quando se afastam um do outro. Não tem vínculo nenhum. Em Brasília a gente brinca porque a amizade de Brasília é assim, passa 1000 anos sem ver. Aí você está indo resolver um problema do banco, de repente topa com a pessoa. Oi, amigo, nossa, que maravilha. Nossa, vamos marcar para a gente se ver, vamos mesmo, a gente se... Sai da fila do banco. Um dia depois você já esqueceu que tinha marcado de encontrar aquele amigo. Se a pessoa for forte mesmo na amizade, ela marca o barzinho, um encontro, vamos lá. Mas a amizade de ficar muito próximo assim, aí não. É invasivo, é demais. Aquele amigo que você encontra com ele toda semana, o dia do amigo. Eles gostam de jogar bola. Bom, se for só jogar bola, não é problema. Não é uma coisa virtuosa jogar bola, mas também não é um pecado jogar bola. O problema é o depois da bola. Cervejada, converseira, o que é? Ir lá jogar uma bola para dar aquela desestressada com os amigos. Pegar no pé, brincar, até ali é indiferente. Não é uma coisa que vai me levar para o céu, mas eu ter um amigo para eu dividir pelo menos ali um ideal de homem honrado, um grupo de amigos casados, homens que vão jogar a bola, mas sim, tira as mulheres da beirada do campo, só nós, fecha o ambiente e sem conversa impura. Seria bom, seria ruim. Então eu sempre digo, é um lugar que você não sabe se a pessoa é sua amiga, porque quando ela te encontra, parece que ela estava esperando te contar. E é mentira. Estava te esperando te encontrar. Tanto é verdade que às vezes você até conhece a pessoa. E eu já vi isso várias vezes. E de repente você encontra ela num lugar que você não esperava. E a pessoa se afasta para o outro não vê-lo e ele não conversar naquela hora, porque aquela hora ele está fazendo alguma coisa e ele não tem tempo para parar e cumprimentar e conversar. A pessoa me viu, achou que eu não tinha visto ela
e a pessoa dá um jeito de esconder e foi embora. A pessoa se escondeu de mim e ela gosta de mim. Mas isso acontece. Essa incapacidade de nos encantar, nos maravilhar, isso o pequeno Exupéry já escrevia no Pequeno Príncipe na metade do século passado. Que era quando já acontecia essa destruição da figura do próximo como alguém que pode me fazer um bem. A ética que destruiu isso, a moral que destruiu a ideia cristã da caridade, da amizade, foi a moral de utilidade, que iniciou, né, no início do século passado. A moral da utilidade é: o outro me serve para algo. A amizade não é isso. Esta amizade do outro que me serve para algo, São Tomás chama isso da amizade de comércio, que é uma amizade interesseira. O cristão não é amigo do outro porque ele precisa do outro para alguma coisa que não seja o amor que ele viu no coração do outro. Não é porque o outro tem carro e vai me levar agora para todas as festas. Lembro disso porque atendi uma moça há uns 20 anos atrás, já chateadíssima, porque as amigas dela só eram amigas para pedir carona. Quando ela perdeu o carro, as meninas se afastaram delas. Então ela percebeu que era uma amizade de utilidade. E as pessoas têm feito isso. Uma amizade de troca. Nós estamos falando da amizade verdadeira, então, primeiro elemento que nós deveríamos pensar aqui é: qual é a minha capacidade de me encantar com alguém? Quantas vezes eu me encantei com alguém que eu vi e quis me aproximar daquela pessoa só porque eu me encantei por ela? E isso acontece do rapaz quando ele se interessa por uma moça. Estou falando independentemente do afeto, do interesse de relacionamentos afetivos. Quando é que você viu uma pessoa praticando um bem ou manifestando uma virtude elevada que você disse: eu queria ser amigo dessa pessoa? Porque ela é admirável. Tem um talento, tem um dom, tem uma virtude que me encanta. Maravilhar-se é deixar-se envolver. Admirar, mirar é maravilhoso. Aquilo que é maravilhoso. Deixar-me envolver com algo maravilhoso e permitir que o meu coração desperte sentimentos de nobreza. Isso é admiração. Sentimentos de nobreza no momento da história em que só vemos o mal no coração do ser humano? Como que a gente consegue encontrar ou ter sentimentos grandes de afeto e de amor por uma pessoa que a gente já de início considera má ou que tem algum interesse em mim? Saibam então por que é tão difícil fazer uma amizade verdadeira, estabelecer. Então, o primeiro elemento que nós temos que trabalhar no nosso coração é exatamente este elemento: a capacidade de me encantar. Eu sempre digo em casa, se você não é capaz de se admirar com a beleza de uma flor, com a variedade das cores, com o som dos pássaros, se você não é capaz de cuidar de uma plantinha para vê-la florescer e contemplar as cores, a harmonia que há, a perfeição que há naquele ser e se encantar, você não conseguirá se encantar com nada e com ninguém. Nós nos encantamos pouco até com o nosso próprio dom de viver. Eu não presto, eu não tenho valor, eu não me amo, minha autoestima é baixa. Quem é que olha para o espelho e diz para si mesmo: que bom que eu cheguei a esta idade assim, sou feliz assim. Sou feliz com a minha aparência, sou feliz com as minhas capacidades, sou feliz com a minha inteligência, sou feliz aonde cheguei, sou feliz com a idade que tenho, com a maturidade que tenho. Amar a mim mesmo diante de um espelho é possível? É necessário, na verdade. Sem isso eu não posso amar o próximo de verdade. Porque se eu amar o próximo por uma coisa que eu não tenho em mim, aquilo é amor de interesse. Vou dar um exemplo de algo que me encanta, por exemplo, em São Francisco de Assis. Um exemplo da vida dele. São Francisco, ele é o único santo que eu conheço, assim grande,
que foi santo na sua própria pátria. Porque um santo não faz milagre na sua própria pátria, né? Jesus vai para Nazaré pregar o evangelho e o povo quer matá-lo logo em seguida. E ele é obrigado a sair da sua cidade e ir para outra, que é Cafarnaum, e a partir de lá pregar o evangelho. Jesus não vive em Nazaré, porque um profeta não é aceito na sua própria pátria. São Francisco, ele é um santo que se tornou santo e viveu santo dentro da sua própria pátria. Por quê? Porque São Francisco tinha algo de grande, tão grande, que gerou exatamente isso. O maravilhamento, o encantamento das pessoas. São Francisco tinha se convertido, estava 2 anos convertido, morava nas grutas no entorno da cidade, ainda não usava roupa religiosa, usava roupas seculares. São Francisco antes era rico, as pessoas gostavam dele, fazia festa com os amigos, ia para as tabernas beber, andava pela cidade fazendo arruaça. Os pobres pediam ajuda, ele enchia a mão de dinheiro e dava. Era abundante, alegre, vistoso, usava roupas coloridas, diz os escritos. As pessoas gostavam dele. Era pródigo. São Francisco se converteu e, usando roupas civis, andava maltrapilho, mendigando o próprio pão. Mas 2 casas abaixo, por exemplo, morava o pai dele, que tinha uma loja de tecidos. O pai e o irmão, para afastá-lo, e os parentes, para afastá-lo, pegavam pedra e lama e jogavam nele, porque o tinham por louco. Ele andava na cidade e as pessoas ficavam admiradas com aquela figura de alguém que o pai mora bem ali e tem tudo e ele não quer aquilo e fica mendigando em nome de Deus. Lembram da história de um dia, São Francisco, logo no início da conversão, está mendigando algo para comer. E ele passa na porta de uma taberna e os seus antigos amigos estavam lá. E então ele fica constrangido, com vergonha, porque ele estava ainda se convertendo. E ele se esconde atrás de uma parede e o coração dele fica naquele conflito. Será que eu entro e me humilho ou será que eu fujo? Porque eles são meus antigos amigos. Amigos de bebida, amigos de farra, amigos de interesses. São Francisco diz, no impulso da vontade, ele se lança para dentro da taberna e diz, em nome do Senhor, me dê uma caridade. Um amigo olha e fala assim, é Francisco. E o pessoal começa, ô Francisco, vem cá, o que aconteceu com você? Está apaixonado? O que foi que aconteceu, Francisco? Ele sai dali, humilhado pelos seus antigos amigos, mas feliz por ter conseguido fazer aquilo em nome de Deus. Então as pessoas o afastavam, tratavam como louco e ele ficou assim. Nos 2 primeiros anos da vida dele, ele estava discernindo o que Deus queria. Ele já tinha recebido de Deus aquela visão da cruz que dizia para ele, vai e restaura a minha igreja. E depois ele soube que a igreja não era as igrejas de pedra que ele fez durante 2 anos. Era a igreja. Só que ele não sabia como fazer aquilo, porque ele era muito miserável e entendia isso. E então ele estava naquele tempo duro da vida, de um recém-convertido que foi chamado a fazer uma coisa grande, mas que se vê tão miserável e tão incapaz que não dá conta. Mas já era muito santo e penitente. Existia um jurista, um advogado na cidade, famoso, muito conhecido por ser rico e famoso, chamado Bernardo. E Bernardo olhava para Francisco, enquanto todo mundo o via como um louco. Bernardo se interrogava dentro. Será que é um louco? Ou será que é um grande santo? Porque ninguém conseguiria viver isso, que ele está vivendo esse grau de humilhação, se não fosse um grande santo. Porque ele não via Francisco revidar as humilhações. Ele era desprezado pelo pai, pelo irmão, pela família, pelo povo que o conhecia, pelos amigos antigos. Mas o Bernardo, ele queria, de algum modo, contemplar aquilo que deixou ele admirado. E para isso, então, um dia ele convida Francisco para se hospedar na casa dele. As ideologias têm que morrer aqui. Francisco não era amigo dos pobres. Francisco era amigo de todo ser criado por Deus. Pobre, rico, animal, planta. Tudo aquilo que é criação de Deus, Francisco amava.
e se admirava e se encantava. Então, foi para a casa de um rico. Bernardo convidou porque queria contemplar de perto aquilo que ele estava intuindo no coração dele. Tem alguma coisa nesse homem. Francisco, querendo esconder a sua humildade, não é? Aceitou o convite, foi, jantou, e então logo disse: estou com sono, queria dormir. O Bernardo, mais esperto, já tinha mandado fazer o leito no mesmo quarto dele, porque no quarto dele ele tinha uma lamparina que ficava sempre acesa. E ele queria ver Francisco. Ele queria ver todas as ações de Francisco. Queria descobrir se tinha alguma coisa ali, porque ele estava tão admirado. Francisco, então, na humildade, finge que está com sono e diz: eu queria logo dormir. Bernardo manda fazer a cama. Francisco chega no quarto, pula no leito e finge que está dormindo. Bernardo, vendo aquela cena, fala que vai dormir logo também, pula no leito dele, finge que está dormindo e começa a roncar. Roncar de mentirinha. Francisco abre o olho e vê o Bernardo está dormindo. Francisco se levanta, achando que o Bernardo estava mesmo dormindo e roncando, se ajoelha e começa a chorar e rezar e dizer: meu Deus, porque ele estava naquele tempo em que ele precisava ter forças para dar conta de responder a Deus, ele não sabia o que fazer. E ele chorava e passou a madrugada inteira rezando a Deus com as mãos elevadas, diz os escritos. E Bernardo, abrindo o olho, contemplava tudo aquilo. Na manhã seguinte, Bernardo diz a ele: Francisco, eu quero seguir como você. Ele disse: mas a mim como? Eu quero fazer tudo o que você me mandar e eu quero te seguir. E então São Francisco não sabe o que responder a ele. Francisco diz: olha, na igreja do bispo tem uma missa, 7 horas da manhã, vamos a esta missa. E vamos rezar até a hora 9. E depois disso vamos pedir ao Senhor, abrindo o livro, que Ele nos dê o discernimento do que fazer. Assistem à missa, abrem o livro, está lá aquela passagem dos 72 discípulos, onde a palavra diz: vai de 2 em 2. Não leva nada pelo caminho, nem roupa, nem nada. Francisco diz: é isso. Bernardo diz: é isso que eu quero. Francisco diz: então você tem que vender tudo que você tem. Estava escrito. Bernardo vai lá e vende tudo que ele tem e, junto com Francisco, começa a distribuir aquele dinheiro. Asilos, conventos, ele era muito rico. E então passa um padre na praça, Frei Silvestre, Padre Silvestre. E Francisco está lá, pegando o dinheiro e distribuindo para os pobres. E Bernardo também. E todo mundo conhecia Bernardo, inclusive o padre. Pouco tempo antes, o padre tinha dado algumas pedras para São Francisco reparar a igrejinha da Porciúncula. E então o padre, vendo Francisco distribuindo o dinheiro assim, fica admirado com aquilo que eles estão fazendo. Vem até ele e diz: Francisco, você não me pagou muito bem as pedras que eu te dei. Agora que você tem dinheiro, você podia me pagar. Francisco, não querendo brigar com o padre, ele vai até a bolsa do dinheiro do Bernardo, enche a mão de moedas e coloca nas mãos do padre Silvestre, né? E diz: se for suficiente, o senhor diga, senão eu posso te dar mais. O padre, admirado, pega aquele dinheiro e vai embora. E à noite ele tem uma visão. E na visão dele, ele vê Francisco e uma cruz de ouro saindo da boca de Francisco e tocando o céu. E os braços da cruz tocando os extremos do Oriente e do Ocidente. Ele fica maravilhado com aquela visão. E então, na manhã seguinte, ele vai até Francisco. E ele começa, a partir daquele momento, a seguir Francisco e se torna o primeiro padre da ordem franciscana. Francisco amava Bernardo por ser o primeiro, por ter feito exatamente o que o Evangelho mandou, e ele amava ele como um filho predileto. São Francisco nunca escondeu o amor de amizade que ele tinha por Bernardo. Ele amou muito os filhos espirituais dele, mas ele não escondia que ele amou mais Bernardo do que ele amou todos os outros. E ele era muito amigo de Egídio, de Maceu, de Rufino, de Leão, que foi
que acompanhou ele no fim da vida, inclusive escreveu para ele. Mas ele amou o Bernardo. Um dia, Nosso Senhor diz a Francisco que o Bernardo teria que combater muitos demônios. E então São Francisco fica muito preocupado e começa a rezar e a chorar e pedir a Deus que sustentasse o seu amigo. Então Nosso Senhor vem a ele e diz: Francisco, fique em paz, porque ele vai combater muito o demônio. Mas em todos os combates ele sairá vencedor, porque ele será um dos comensais no reino dos céus. E então Francisco descobre que Bernardo será um santo. E a partir daquele momento, São Francisco então se dedica ainda mais a amar Frei Bernardo. Quando São Francisco estava 2 anos antes de morrer, e ao longo da vida sempre buscava Bernardo para partilhar as coisas de Deus. Um dia, São Francisco já cego das vistas, com a chaga já no fim da vida, ele ia do convento dele ao convento do Frei Bernardo para falarem sobre Deus, porque eram amigos espirituais. E ele chega um dia desejando muito partilhar, ele chega ao convento e pergunta ao irmão: cadê Bernardo? Ele diz: Bernardo está no bosque rezando a Deus. Francisco, então, muito feliz com aquilo, porque sabia que o seu amigo era santo e já via Frei Bernardo como alguém muito santo, ele vai até o bosque e o Frei Bernardo está de mãos elevadas rezando. Então Francisco diz: vem, Bernardo, vem falar com esse pobre cego, como ele sempre fazia. Só que naquele dia Frei Bernardo não respondeu. Calado, e São Francisco então fica admirado daquilo, porque ele nunca tinha rejeitado partilhar sobre Deus. Ele se aproxima um pouco mais e diz: Bernardo, eu vim para nós partilharmos sobre Deus. Bernardo calado estava, calado permanece, estático. Francisco mais uma vez tenta e diz: Bernardo, eu vim te visitar. E nada. Francisco, com o seu companheiro, que caminhava com ele, que estava cego quase, vira, e se admira com aquilo. E então ele diz ao irmão: espera um pouquinho, fica aqui, eu vou rezar. São Francisco se ajoelha e começa a rezar, porque ele ficou inquieto. Porque o Frei Bernardo, que era o seu amigo, não quis vir partilhar com ele, e ainda mais, partilhar sobre Deus, o que aconteceu com meu amigo. São Francisco, um tanto decepcionado, um tanto desconsolado, começa a rezar. E Nosso Senhor então vem até ele, aparece e ele diz: ó, pobre homenzinho, o que é melhor, estar com você ou comigo? Eu dizer: claro, com o Senhor. Então não se preocupe, porque Bernardo não podia te escutar. Ele estava comigo, ele falava comigo enquanto. Então ele não podia te escutar. São Francisco fica maravilhado com aquilo de saber que Bernardo estava, na verdade, no êxtase e falava com Deus. E ele se vira, então, em direção ao Bernardo, e vai em direção onde ele estava, cambaleando. E o Bernardo, então, sai do êxtase e vira-se para ele, e vem até ele e se ajoelha aos pés dele. Frei Bernardo se ajoelha aos pés dele e o beija. São Francisco, na hora, naquela mesma cena, se humilha publicamente diante do Frei Bernardo, pedindo perdão pela sua presunção e o seu orgulho. E então o Frei Bernardo levanta, São Francisco diz: eu vou te dar uma obediência, e você vai ter que fazer isso porque eu fui presunçoso, eu fui orgulhoso. Frei Bernardo tinha muito medo dessas obediências que o São Francisco pedia, porque São Francisco era muito penitente. E quando São Francisco resolvia se penitenciar, geralmente era com muitas humilhações, e Frei Bernardo o tinha como santo também. E ele não queria, de forma nenhuma, que São Francisco se exagerasse nessa questão das obediências. E então, para poder contê-lo, o Frei Bernardo diz: eu só te obedeço se você também obedecer a algo que eu vou te mandar. São Francisco diz: tudo bem. Então o Frei Bernardo diz: qual é a obediência? Francisco diz: eu vou me deitar no chão, você vai pisar na minha boca e na minha garganta, e vai passar em cima de mim 3 vezes, me chamando de miserável pecador. Frei Bernardo fica triste com aquele negócio, que ele não gostava dessas penitências, porque São Francisco era um santo. Mas ele como São Francisco, tão obediente quanto, fez o que São Francisco mandou. Caminhou em cima dele, o humilhando,
não é? Aquele a quem ele amava, não é? Terminado isso, São Francisco se levantou, agradeceu e agora diz: qual é a sua obediência? Só que ele não esperava a obediência que o Frei Bernardo daria a ele. Frei Bernardo diz a ele assim: eu quero que você me corrija publicamente pelos meus defeitos toda vez que nós estivermos juntos, em público. Só que existia um problema nisso. O amigo jamais quer falar dos defeitos do seu amigo, muito menos em público. O amigo até poderia falar o defeito dos seus amigos, em particular para o próprio amigo, mas em público jamais. E então Frei Bernardo, São Francisco, ficou muito triste com aquela obediência, porque ele não queria jamais falar os defeitos, porque ele não via defeito mais no Frei Bernardo, não é? E ele não queria jamais humilhá-lo em público. Então diz os escritos que a partir daquele momento São Francisco evitava se encontrar com Frei Bernardo. Mas quando ele estava com muita saudade e queria se encontrar com ele, então ele buscava um jeito de se encontrar, mas ficava muito pouco tempo com ele, para não dar tempo de ter que fazer aquilo que ele mandou, e então se afastava. Chegando a hora da morte, tem a historinha da Frei Jacoba, que era uma mulher amiga de São Francisco. É possível que um religioso tenha uma grande amiga. Era jovem, rica e viúva. Tudo para sair mal falado, né? Jovem, rica e viúva. São Francisco não tem medo disso. São Francisco é o tipo de santo que sabe exatamente quem ele é e não tem medo do que os outros vão dizer. Ele era amigo desta mulher. E em sonho, ele apareceu a esta mulher dizendo para ela trazer os docinhos que ele gostava e um pano para uma nova túnica. São Francisco estava já na terra para morrer. Essa mulher chega com esse pano e com esses docinhos que Francisco tanto gostava. São Francisco, olhando para os docinhos, disse: chame Bernardo, porque é o prato que ele mais gosta. O amigo gosta daquilo que o amigo gosta, né? Até nisso. Eles tinham gostos semelhantes e eram amigos entre si. Francisco manda chamar Bernardo, porque ele está na hora de partir e ele quer se despedir do seu amigo e abençoá-lo. Os escritos dizem que Francisco já estava cego das vistas quando morreu. Então ele não conseguia ver as pessoas chegando perto dele, conseguia sentir. Então chamam Bernardo, Bernardo também já é um homem velho, né? Se aproxima, só que fica um pouco distante, porque do lado tinha o guardião, tinha Frei Egídio, que era um grande santo também, muito amigo de Francisco, Leão, estavam todos ali, né, em torno do pai, que estava para morrer. 41 anos São Francisco tinha quando morreu, né? Todos o tinham como um grande santo e pai, e todos choravam em torno do leito de morte de Francisco, que era a própria terra, né? Diz que Frei Bernardo chega, e então São Francisco estende a mão para abençoar, e bota a mão na cabeça do Egídio. Quando ele bota a mão na cabeça do Egídio, São Francisco diz: essa não é a cabeça do meu Bernardo. Bernardo se aproxima do outro lado. Veja, o amigo não tem dificuldade de amar o amigo entre os amigos. Tá? São Francisco era amigo de Frei Egídio, São Francisco era amigo de Frei Leão, São Francisco era amigo de Frei Maceu, São Francisco era amigo do guardião que estava lá, São Francisco era amigo de todos aqueles que Nosso Senhor lhe deu ali por primeiro e os tinha em grande estima e grande amizade. Cada um era um para São Francisco. Porque o amigo é assim. Eu não posso agora falar quem eu amo mais porque ele também é meu amigo. São Francisco não se preocupa com isso. Cadê o meu Bernardo? Então Bernardo se aproxima e ele o abençoa. E abençoando ele diz a todos os outros: obedeçam Bernardo como obedecem a mim e jamais mandem nada a ele. Como quem disser, já é um santo, né? E a partir daquele momento, quando São Francisco morre, dizem, a ordem inteira amava Frei Bernardo como amava o próprio Francisco. Porque o amigo, ele promove o amigo, né? O amigo reconhece os dons do amigo e, por benevolência, faz com que outros também amem o seu amigo. O amigo fala bem do amigo. O amigo edifica o amigo e santifica o amigo
com as suas próprias virtudes. E todos se admiravam de São Francisco dizer aquilo na hora de morrer, diante dos seus tantos amigos. Essa singularidade, essa capacidade, né, de amar sem medo e dizer: não, este aqui é o meu primogênito. Este aqui viveu o evangelho na integridade. Mas os outros também eram santos. Os outros também eram amigos. Um dia chegaram para São Francisco e disse a ele: Francisco, quem é o frade perfeito que mais agrada a Deus? São Francisco diz assim: o frade perfeito, ele tem a humildade de Junípero, a sabedoria do Egídio, a fortaleza do fulano, a coragem do Beltrano, a nobreza do fulano. E foi dando as características de cada um dos seus santos frades ali, os primeiros, né? Amigos que ele tinha encontrado diante de Deus e que todos eles tinham algo que ele amou e se edificou a partir daquilo. Frei Egídio chegou um dia a Francisco e disse: pai, me deixa viver a vida rezando a metade do dia no eremitério, contemplando, e a metade em missão. Egídio era uma alma contemplativa. São Francisco diz: faça. E tinha Egídio como um grande sábio, e amava Egídio. Na hora de morrer, ele quis falar com o seu amigo, primeiro amigo, aquele que caminhou junto com ele. Era filho espiritual e amigo. Por que amigo? Porque desejou a mesma coisa, rejeitou as mesmas coisas, se santificou, unidos na missão, na entrega, na consagração. Filhos, só é possível isso se o coração for capaz de se encantar, né? Se admirar, se maravilhar. Nós temos muita facilidade de encontrar nas pessoas tudo o que é defeito, tudo o que é mal. Nós somos capazes de ver tudo aquilo que nós não conseguimos amar nas pessoas. A pergunta é possível que depois de 10 anos de caminhada, caminhando ao lado de uma pessoa, eu possa ainda me encantar com ela? Encontrar nela coisas que me façam amá-la e dizer como eu sou feliz de ter convivido 10 anos com essa pessoa, como ela cresceu, como ela evoluiu, como ela se tornou santa, como ela tem algo que eu ainda quero descobrir, como ela tem algo que eu ainda quero amar. A tendência é que com o passar dos anos, nós nos acomodemos na presença do outro e já pensemos: não, tudo que eu tinha que conhecer daquela pessoa eu já conheço. Isso destrói matrimônios, isso destrói amizades, isso destrói vida fraterna, destrói comunidades. Quem foi que destruiu isso? Eu termino. A antropologia moderna. A antropologia cristã está baseada num fundamento de Agostinho. O ser humano é um mistério. O homem é um mistério. Se nós nos aproximássemos uns dos outros com esta antropologia, essa ideia de homem no nosso coração, não seria difícil nos encantar. Porque diante de algo misterioso, diante de algo desconhecido, nós tendemos a nos encantar e a nos maravilhar e a admirar. Hoje nós nos aproximamos uns dos outros como se nós já nos conhecêssemos uns aos outros. Isso é mentira. Nós não nos conhecemos uns aos outros. Nós não nos conhecemos nem a nós mesmos. De tempos em tempos saem coisas do nosso coração que nos admiram. Se nós somos mistério, verdadeiramente como deveríamos ser, porque é isso a antropologia cristã, é assim que o cristão pensa em relação ao outro ser humano, ele é um mistério e eu me aproximo dele com a reverência e com a curiosidade, com a capacidade de me encantar. Veja, tem uma criancinha pequena no colo da mãe ali. Ela não é uma extensão da mãe. Ela é um outro ser. Ela tem uma alma. Nós olhamos para ela e já queremos determinar cartilha, método. Faz isso que vai ser aquilo, faz aquilo que vai ser aquilo outro.
Mas, na verdade, aquele ser tão pequenino já é capaz de nos fazer, nos encantar e nos admirar com o mistério que carrega o coração de uma criança de 1, 2 anos. A gente não sabe o que será dessa criança. E se eu me aproximasse dela toda vez assim, pensando, o que é esta menina? Quem é ela? Eu teria mais reverência, até com as crianças. Se eu me aproximasse de um outro homem da minha idade, achando que ele é um mistério mesmo, que ele é um ser amado por Deus, desconhecido para mim, que tem algo de grande no coração dele, é claro que eu poderia me encantar, me maravilhar, e o meu coração poderia, então, despertar sentimentos nobres. Porque, e eu termino, o Frei Bernardo viu um homem vestido com roupas maltrapilhas, tido como louco, afastado até pelos próprios familiares, um homem que deixou a riqueza pela pobreza, um homem que andava pela cidade com um prato na mão, mendigando. O que tinha de atraente em Francisco para o Frei Bernardo se admirar e se encantar ao ponto de querer se aproximar? Não tinha nada. Exteriormente falando, não tinha nada. Mas ele viu que tinha alguma coisa dentro dele que fazia ele tomar aquelas decisões e que aquilo era o que o encantava. Como alguém pode decidir-se assim, ou como alguém pode querer algo e, em nome desse algo, ser capaz de ser humilhado em público, passar por essas provações? Tem que ter alguma coisa dentro dele. E é esta coisa que eu quero conhecer. Se nós queremos a amizade entre nós, temos que pedir uma primeira graça, de primeiro restituir em nós a compreensão do que é o ser humano para Deus. Nós somos um mistério. Então, ainda que nós caminhemos juntos há 10 anos, não se enganem, nós ainda não nos conhecemos e ainda tem tanta coisa que nós poderíamos conhecer um do outro e nos encantar e amar um pouco mais. É uma graça que nós podemos pedir a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima.